Primeiro, doutora Raquel Dodge, deixa eu falar aqui um pouco na esperança que nós temos com Vossa Excelência assumindo a Procuradoria-Geral. Pela sobriedade, mas pelo seu currículo. Nos impressionou, conversamos com a senhora antes também, pelas posições da sua história. A questão indígena, que a senhora atuou de 1993 a 2002, esse tema volta com força, depois eu quero falar sobre isso. A questão do financiamento da saúde, que foi outra batalha da senhora, foi o início de uma atuação do Ministério Público nessa área, discutindo financiamento de saúde, que eu volto a dizer à senhora, eu queria passar depois documentos sobre o impacto da emenda constitucional 95 do teto dos gastos na saúde pública brasileira. Nós já estamos enfrentando uma situação esse ano terrível, corte de recursos do Ministério da Saúde, e eu quero passar depois esses números a Vossa Excelência. Mas a participação também no grupo de trabalho de Justiça de Transição dentro do Ministério Público Federal, para discutir justamente crimes ligados à ditadura militar, à responsabilização de agentes públicos. Eu tenho muita esperança que a senhora, como Procuradora-Geral, coloque esses temas como prioritários. Combate à corrupção como um, mas esses temas ligados aos direitos sociais das populações mais vulneráveis. Sobre a questão indígena, doutora Raquel Dodge, infelizmente, com a assunção desse governo e a força adquirida pelos ruralistas, o governo deixa de ser mediador. Nunca se viu tanto massacre de sem terras, massacre de indígenas. Há um processo claro de reconcentração de terras. E essa reconcentração de terras se dá em cima de uma pressão em cima de assentados, indígenas e áreas de proteção ambiental. São vários os projetos que tocam nesse ponto. Eu fui junto com a senadora Lides, que está aqui ao meu lado, ela foi presidente da CPI de extermínio de jovens no nosso país. O diagnóstico é um verdadeiro genocídio da nossa juventude pobre, negra, moradora das periferias. É papel do Ministério Público também, o controle externo da atividade policial. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque, só para ver em números, de 2005 a 2014, dados da Anistia Internacional, só no Rio de Janeiro, 8.466 pessoas foram mortas por policiais. E ainda há autos de resistência. Aqui no Conselho Nacional do Ministério Público tem um conselheiro, Fábio George, que participou e nos ajudou muito nesse processo. Existe uma boa intenção do Conselho Nacional do Ministério Público, mas, infelizmente, doutora Raquel Dodge, embaixo, nos Ministérios Públicos estaduais, a reclamação é muito grande da ausência do Ministério Público no controle externo da atividade policial. Eu queria agora entrar na questão das investigações, de abusos cometidos, porque, doutora Raquel Dodge, falam tanta coisa do PT, mas eu devo dizer uma coisa. Foi a partir dos governos do PT que o Ministério Público conseguiu conquistar uma grande autonomia. Eu quero lembrar aqui que antes existia uma figura que ficou conhecido no país como engavetador-geral da República. Eu falo isso para mostrar que nós não somos contra investigações. Em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, houve 48 operações da Polícia Federal. A média era de 6 por ano. A média, depois nos nossos governos, com o aparelhamento da Polícia Federal, nós saltamos para 250 operações por ano, de 8 para 250. Falo isso porque toda a legislação de acesso a informações, legislação de transparência, lei de organização criminosa, lavagem de dinheiro, foram feitos nesse governo. Por isso, eu acho que a gente também tem autoridade de falar aqui que nós não somos contra investigações, muito pelo contrário. Agora, a gente quer investigações dentro da lei, sem abusos. E a nossa reclamação são dos abusos. Conduções coercitivas desnecessárias. Aqui teve aquele caso conhecido do presidente Lula. Uso abusivo de prisões preventivas para forçar a delação. Infelizmente, isso acontece mais no PT. Quando é alguém para falar do PT, ele fica preso lá, mofando. Em outros casos, eu não vejo isso. E vou falar sobre a seletividade depois, nesse processo todo. Então, a reclamação que a gente faz aqui é que gosto muito, ninguém é acima da lei, mas a senhora, inclusive, num debate, agora saiu também, ninguém é abaixo da lei. É isso que nós queremos, e quando eu trago aqui uma reclamação,
uma reclamação objetiva a todo o sistema judicial, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público também. Saibam que nós achamos que há um tratamento diferenciado com o PT. Nós sentimos isso na pele. Com o PT é uma coisa, quando é alguém do PSDB é outra coisa. E eu quero reclamar de uma atuação do sistema judicial em cima do timing político, porque não pode ter isso. Eu vou dar um exemplo aos senhores e senhoras aqui. No dia que a presidenta Dilma decidiu nomear o Lula para a Casa Civil, o juiz Sérgio Moro divulga uma gravação ilegal, porque o monitoramento eletrônico já estava encerrado às 11 horas da manhã. A gravação da conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula se deu 13h. Era uma gravação de uma conversa com a presidenta da República. Tinha que ir para o Supremo Tribunal Federal, mas foi um vale-tudo. Foi para a Rede Globo. E depois impediram o Lula, que não tinha condenação nenhuma, de ser ministro da Casa Civil. Esse foi um fato decisivo para que se concretizasse o impeachment. Então, para a gente, quando a gente vê um procurador ou um juiz atuando em cima do timing político, e aqui, doutora Raquel Dodge, tem procuradores estrelas, que dão palestras. Eu sei que tem uma resolução em que o procurador pode ministrar 20 horas aulas, desde que seja em sala de aula. Tem procurador ganhando muito dinheiro dando palestras. O Deltan Dallagnol é um desses. Procuradores estrelas que falam sobre Lula e ganham dinheiro porque falam sobre Lula. Desculpe, procurador, eu não era para trazer isso aqui, é porque hoje é um dia muito duro para a gente, com a condenação que nós consideramos injusta do presidente Lula. E eu queria que os senhores procuradores do Brasil inteiro que estão assistindo isso aqui, lessem as alegações finais feitas pelo Ministério Público, pelo doutor Deltan Dallagnol. Ele praticamente admite que não tem prova e vai discutir, pasmem, teorias de probabilidade. Ele vai para a estatística, teoria de Bayes. Bayes foi um lógico. Então, está querendo construir uma nova teoria da prova. Como não tem prova, vai para a teoria de Bayes, ou teoria explacionista de Peirce. É uma loucura. Isso vai virar uma chacota internacional. Estão transformando o Brasil numa republiqueta de bananas. Então, eu quero aqui deixar registrado essa posição nossa, procuradora. A gente acha que, de fato, há um tratamento diferenciado quando é o PT. No trecho do Deltan Dallagnol, tem um momento que ele diz o seguinte: não há provas, mas é justamente por não ter provas que está caracterizado a lavagem de dinheiro. Então, a prova é a ausência de provas. Então, eu queria deixar registrado isso nesse dia, para mim, é algo muito importante. Mas, doutora Raquel Dodge, quando a senhora esteve conversando com a nossa bancada, eu falei de uma preocupação minha em relação a convênios, acordos de cooperação com os Estados Unidos. Nós temos um acordo de cooperação em matéria penal de 1997, assinado pelo Brasil com os Estados Unidos. Esse acordo prevê que há uma autoridade central de cada país para conduzir as tratativas. No caso dos Estados Unidos, é o Departamento de Justiça norte-americano. No caso do Brasil, é o Ministério da Justiça. A gente descobriu agora, através de fala de testemunhas na Operação Lava Jato, que testemunhas estavam dando depoimentos diretamente às autoridades norte-americanas. Eu pergunto porque eu sei que o Ministério da Justiça não participou. Eu sei que não teve conhecimento do Itamaraty. Nem sei, ao menos, se teve conhecimento da Procuradoria-Geral da República, do procurador. Porque me parece que está havendo acordos de cooperação feitos por procuradores de juízes diretamente com os Estados Unidos. Tem um princípio de relações internacionais, um princípio básico, que é uma só voz. Não pode ter vários setores falando pelo país. Essa pergunta é muito importante, porque tem uma questão que está aqui na divisão de ativos, asset sharing, são multas. Olha só, procuradora, nós temos multas que foram cobradas pelo governo norte-americano, algo em torno de 7 bilhões de multas, por crimes praticados no Brasil, por empresas e pessoas do Brasil, brasileiras. Multas contra Petrobras e Embraer, empresas brasileiras. A Petrobras, o Tesouro, a União,
é acionista majoritária. Estão levando para fazer esses acordos de cooperação. Eu pergunto se é de conhecimento da senhora, se é de conhecimento do Procurador-Geral. É uma questão ligada à soberania nacional. Eu trago aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo, que diz o seguinte, que fala sobre uma viagem do coordenador, uma força de 2 integrantes da Força Tarefa, Delton Dallagnol, coordenador dos trabalhos em primeira instância, e procurador Carlos Fernando Lima. Os dois, isso aqui é Estado de São Paulo, não é Carta Capital. Os dois, junto com o procurador Marcelo Miller, vão participar de reunião técnica com o Departamento de Justiça e com a SEC. A SEC é o órgão que fiscaliza o mercado de capitais norte-americano. A minha preocupação e a minha pergunta, pode fazerem isso? Direto, violando um acordo de cooperação? Porque isso para nós é muito caro. É como se nós estivéssemos tirando dinheiro das empresas brasileiras para pagar multa para os Estados Unidos. A Petrobras volta a dizer, o acionista majoritário é o Tesouro Nacional. Então, essa é uma preocupação quanto à soberania nacional. Inclusive, qualquer operação financeira externa, de natureza financeira, tem que ser aprovada por esse Senado Federal. Nada passou pelo Senado Federal. Multas de 7 bilhões. Isso para nós é muito claro. Nós estamos vivendo aqui, procuradora, um processo violento de internacionalização da nossa economia. As nossas empresas estão sendo destruídas. Eu acho que quem fez crime tem que ser preso, os empresários têm que ser presos, mas tem que ter um cuidado para preservar empresas. Você sabe que na Alemanha, a Siemens alemã, ela vendeu gás que mataram os judeus no campo de concentração. Os alemães não destruíram a Siemens. Eles prenderam os empresários, que responderam processo, Tribunal de Nuremberg, tudo isso. Mas as empresas salvaram. A ThyssenKrupp é a mesma coisa da Alemanha. Vendia armas para os nazistas. Foi preservada. Os proprietários, os empresários, não. Então, eu chamo a atenção dos senhores. Há que se ter responsabilidade com a economia brasileira. Faço investigações, mas o caso da Operação Carne Fraca aqui, a gente viu investigações espalhafatosas. Qual o resultado? Nós perdemos no começo do processo, caímos, nós exportávamos 63 milhões por dia de exportação de carne. Nos primeiros dias caiu, sabe para quanto? 74 mil. 99%. Então, o que a gente pede é que tenha uma visão nacional aqui, que atentem para a economia brasileira. Nós defendemos investigações, mas o custo do combate à corrupção não pode ser maior do que o custo da corrupção. Os senhores têm que ter sempre em mente como preservar empregos. Nós estamos numa situação, tem gente que fala que em 2015, 2,5% da recessão teve ligado à desestruturação de setores ligados à Lava Jato. Então, não é contra a investigação, mas é a forma. Tem que ter responsabilidade. Não pode jogar para a imprensa de cara tudo. Tem que ter sigilo, porque do jeito que vai, nós não conseguimos sair dessa crise econômica. Por isso, esse ponto para mim, esse acordo de cooperação com os Estados Unidos, porque muita coisa para mim está acontecendo nesse Brasil por interesses norte-americanos. Tem interesse de muita gente, procuradora, em desestruturar completamente o nosso parque produtivo nacional. Então, esse é um tema muito sensível, mas que, na verdade, a gente quer saber o que está por trás dessa ligação direta feita por procuradores e juízes com o Departamento de Justiça norte-americano. Encerro com a última parte, falando, doutora Raquel, que a senhora tem grandes desafios pela frente. A gente está vivendo um momento que é um momento muito duro para a gente, um aperto muito grande nos trabalhadores. A gente aprovou uma reforma trabalhista que, na minha avaliação aqui, vai prejudicar quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, vai prejudicar os mais pobres. E eu quero falar num tema que já devem ter falado aqui. São dos altos salários do funcionalismo público. Eu não falo só em relação ao Ministério Público, eu falo em relação ao Poder Judiciário e a esse Poder Legislativo também. Porque nós estamos num momento que estamos apertando os de baixo, e eu trago aqui uma matéria do jornal Valor Econômico, de dezembro de 2016, que fala o seguinte: além do auxílio natalidade, tem auxílio alimentação, no caso do Ministério Público, auxílio mudança, abono pecuniário, auxílio pré-escolar, conversão de licença-prêmio em pecúnia
E, recentemente, os procuradores passaram a receber também R$ 4.377 de auxílio moradia. Nós, conjuntamente, o Parlamento, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem que olhar isso. O povo brasileiro não aceita tamanha distorção. E aqui se fala, inclusive, de salários que chegam até... A matéria do jornal Valor Econômico começa citando um salário. As indenizações, diz o jornal Valor Econômico, podem até quadruplicar o salário mensal de um procurador do Ministério Público. Em alguns meses, a combinação de auxílios para moradia, alimentação e ajuda de custo fizeram com que procuradores chegassem a receber super salários. Aí cita aqui o jornal Valor Econômico, do dia 28 de dezembro de 2016, de R$ 121 mil, dos quais 96 mil em indenizações. E por aí vai, doutora Raquel. É uma distorção muito grande. Ninguém pode receber acima do teto. Nós conseguimos aprovar isso no Senado Federal, mas está parado na Câmara dos Deputados. E eu quero trazer aqui, para encerrar a minha fala, o peso disso na economia. Olha só, o Poder Judiciário brasileiro está entre os mais caros do mundo. Falar do Poder Judiciário antes do Ministério Público. O gasto com o Judiciário é 1,3% do PIB. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, 0,14%. Na Colômbia, 0,21%. No Chile, 0,22%. Em Portugal, 0,28%. Na Alemanha, 0,32%. Por sua vez, o orçamento do Ministério Público equivale a 0,32% do PIB, acima do gasto com o Judiciário em vários países. Na Itália, o MP gasta 0,09%. Portugal, 0,06%. Espanha e Alemanha, 0,02%. Tudo somado, Judiciário, MP, Defensoria e Advocacia Geral da União, o Brasil possui um sistema de justiça de 1,8% do PIB, algo como 100 bilhões de reais anuais. O símbolo que nós estamos passando nessas votações todas aqui é que tudo pode contra os mais fracos, contra os mais pobres, enquanto os altos salários ficam preservados, enquanto os interesses dos grandes empresários do sistema financeiro ficam preservados. Eu, como confio muito em Vossa Excelência, atuando como Procuradora-Geral, esse tema tem que ser enfrentado, não só pela senhora, pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo também. Muito obrigado e agradeço ao presidente pelo tempo.